Caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Eletrônica Aplicada. Eu sou o professor Tiago, eu sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistema Elétrico de Potência. Estou entrando na parte de Eletrônica agora e tendo a oportunidade de aprender mais um pouco com vocês e passar um pouco do que eu sei. Nessa matéria, iremos abordar um pouco da importância que a eletrônica tem na nossa vida. Hoje a eletrônica está presente em tudo que a gente faz. Um exemplo hoje da eletrônica é que tudo que a gente vai fazer na nossa residência, em viagens, a gente utiliza a eletrônica. Então ela está presente na comunicação, no trabalho, no nosso lazer e, de certa forma, no nosso bem-estar estão rodeados de eletrônicos. E para a gente falar mais um pouco desses eletrônicos, a gente vai conhecer falar um pouco dos semicondutores e dos demais componentes de eletrônica. Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre semicondutores, ver como funcionam os diodos, os tiristores, os transistores e os materiais que eles são fabricados, certo? São construídos. Os semicondutores são materiais que nem são condutores e nem são isolantes. Eles passam por um processo químico, dependendo da tensão que você injeta nele, gera um calor, ele passa a conduzir mais energia. Você reduzindo essa tensão, você consegue reduzir a condução de energia. E hoje você consegue utilizar esses semicondutores dentro do seu bolso. Você consegue carregar o seu celular, que são compostos por semicondutores. Uma TV aqui que estamos apresentando são formados por semicondutores. E dentro dos semicondutores vamos conhecer o diodo. No diodo a gente tem vários tipos de diodo. Você é um diodo genérico, que você é um diodo comum, que você pode usar em qualquer placa, todas as placas vêm diodo. Temos o diodo Zener, que é um diodo controlador de tensão, que foi o processo que eu falei agora atrás, que ele passa pela essa injeção de tensão e ele passa por um processo químico. Quando você injeta tensão, os condutores são pequenos cristais de semicondutores dentro de um isolante. Então, quando você injeta tensão que vai para um sobreaquecimento, ele passa a conduzir. Temos o diodo LED, que é um diodo emissor de luz, que usa para sinalização, usa para enfeite, usa para indicar um equipamento se ele está desligado ou está ligado. Temos o diodo fotovoltaico, que é utilizado na iluminação pública para acender e apagar as luzes automaticamente. Temos o varicaps e outros. Esses a gente vai conhecer um pouco na prática. A gente vai trazer alguns componentes para a sala de aula, onde vocês vão ver a aplicação e vão conhecer cada componente. Temos fonte de alimentação também, que é essencial para o funcionamento dos equipamentos elétricos. Temos dois tipos de fontes. Temos a fonte linear, que é uma fonte de tensão que você pode ligar ela na rede 110 ou 220, dependendo da tensão. Você tem que selecionar, ela não é chaveada. Você tem que selecionar a classe de tensão para ela funcionar, só que ela traz a tensão por uma amplitude bem menor, onde você consegue carregar o seu computador, consegue carregar o seu celular. E temos a fonte chaveada, que é uma fonte estabilizadora de tensão e que você consegue já automaticamente colocar em qualquer tomada e conectar os seus instrumentos para carregar o equipamento. Temos os transistores de junção bipolar, que foram inventados para substituir as válvulas termiônicas, aquelas válvulas antigas que usavam em televisão e outras mais que usavam na indústria. E essas válvulas consumiam muita energia, então construíram os tiristores para substituir essas válvulas. E esses tiristores são materiais semicondutores, que é utilizado o silício, apesar dos primeiros transistores ser fabricados de germânio. Mas só que preferencialmente todo mundo passou a usar o silício, porque você consegue trabalhar a elevadas temperaturas. Enquanto você consegue trabalhar com o silício até 175 graus, o germânio você só pode trabalhar até 75 graus. Então hoje todos os tiristores disponíveis no mercado, a maioria são tiristores de silício. Temos também os tiristores de efeito de campo. São tiristores baseados em dois tipos de cargas. Tem as eletrões e as lacunas. Eletrões é uma partícula elementar mais rápida que são constituídas entre os átomos
e apresenta uma mínima carga de eletricidade negativa. Então, todos os componentes eletrônicos semicondutores, ele passa por esse processo de efeito de injeção de tensão, onde essa tensão é injetada e aí gera um processo químico. Esse processo químico, ele conduz uma carga elétrica negativa e os elétrons positivos que vão se perdendo na camada dos átomos, eles passam a conduzir corrente elétrica e os que vão ficando livres viram a lacuna. Então, por isso que ele é baseado em eletrões e lacuna. Quando ele conduz corrente elétrica, eles são eletrões. E quando você tem uma parte que ele não conduz, é conhecido como lacuna. No nosso material está muito rico esse assunto. E eu disponibilizei para vocês ainda no Drive, que vocês podem dar mais uma lida, que tem a aplicação na prática, onde a gente vai ver também em sala de aula, falar mais sobre esse assunto. E temos o circuito integrado regulador de tensão. O nome já diz tudo, é regulador de tensão. Então você usa hoje em placas eletrônicas, pela grande versatilidade, confiabilidade e grande variedade de aplicações eletrônicas. Os reguladores de tensão, eles possuem proteções internas contra altas temperaturas e limitador em caso de curto. Então é bem básico o funcionamento, pelo nome você já consegue distinguir, regulador de tensão. Então na placa eletrônica a função dele basicamente controlar correntes de curto, controlar altas temperaturas e proteger os demais componentes do circuito. Geralmente ele fica na entrada do circuito de uma placa, porque quando você recebe altas tensões ou altas temperaturas, ele já corta o circuito na entrada, então você protege todo o restante da placa eletrônica. Temos também o amplificador operacional, que são compactos, constituídos por resistores, capacitores, transistores, e eram usados antigamente para computar operações matemáticas. Hoje, com a evolução da tecnologia, com a utilização do silício e outros componentes que você consegue, outros elementos químicos que você consegue misturar dentro dos isolantes, que aí passa a ser semicondutores, hoje você tem uma evolução grande no mercado. Então, hoje é utilizado na indústria, equipamentos médicos, computadores e até nuclear, você tem uma tecnologia do amplificador operacional sendo utilizada hoje. Também temos na apostila mais aprofundada esse assunto, que a gente pode estudar mais, colocar mais em prática. E circuito linear e não linear. Esse é um assunto mais que a gente vai poder estudar, ter que entrar mais um pouco a fundo, pela questão de envolver trigonometria, você tem um circuito no qual a tensão de entrada sinusoidal isso quer dizer, sinusoidal é uma tensão, uma corrente elétrica num circuito que você vai injetar, ela tem uma frequência X, mas dependendo se você tem um ângulo, uma senoide mais e menos, se você tem uma variação do seno, dentro você tem uma variação do gráfico de entrada e saída. Então, ele diz aqui, um circuito linear é um circuito no qual a tensão de entrada sinusoidal de frequência F, quando qualquer saída do estado estável do circuito e a corrente atravessa qualquer componente, a tensão entre dois pontos de frequência não precisa estar entre fases. Por que ele fala isso? Porque quando eu tenho, para eu ter uma saída perfeita, eu teria que não ter variação do seno. Como ele não considera, como ele diz que se der uma entrada X e tem uma variação no seno, uma senoide mais e menos, você tem uma variação de frequência no final. Então, esse é um assunto que a gente vai ter que ver mais na prática. Eu vou trazer slides com animação, através de simuladores, que a gente vai conseguir ver isso na prática. Porque na teoria fica muito... se você não entrar a fundo, você não vai conseguir entender. Então, trazendo essa animação, na próxima aula a gente vai fazer isso, vai trazer essa animação já na prática, para vocês entenderem que não precisa também fazer cálculos de trigonometria para você entender. E falando na fonte, no circuito não linear, está relacionado aos consumidores de corrente elétrica, mas não relacionados a cargas elétricas. De qual forma ele usa isso? Ele usa sobre o efeito Coulomb.
ele gerando aquecimento no circuito. Então você usa tanto um efeito Joule como uma carga no circuito que é medida em Coulomb. Também vamos trazer uma apresentação na prática para vocês verem o funcionamento do circuito linear e não linear. Na próxima aula traremos mais apresentação de todo o assunto, onde abordaremos todos os componentes semicondutores na prática. Colocaremos senoides, o princípio de funcionamento usando o efeito químico, ligação covalente incompleta, que aí você vai entender o funcionamento do que por que chamam-se semicondutores e que ele passa a ser condutor no momento dessa injeção de tensão no circuito eletrônico. Na próxima aula daremos continuidade a esse assunto.